Salve, salve galerinha massa, sou o professor Gustavo Bonfim, Gusta de História, e vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre história e o mundo. E hoje nós vamos falar de um dos conteúdos mais importantes para se entender o breve século XX. Eu diria que um dos conteúdos de maior importância da história da humanidade. E na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre alguns dos fatos que influenciaram e levaram à eclosão da Primeira Guerra Mundial. Vamos falar principalmente dos processos antecedentes a esse conflito que marcou uma geração. Galerinha, é o seguinte, quando a gente fala de Primeira Guerra Mundial, a gente está falando de um conflito que vai mudar o paradigma de todo o processo de guerra que toda a humanidade já tinha vivido até então. A Primeira Guerra Mundial, ela é uma quebra de paradigma tão grande que ela fica conhecida como uma guerra que dará fim a todas as outras guerras. Justamente porque é uma guerra que vai mudar desde o ponto de vista ao que era a guerra até então. Guerras rápidas estavam vinculadas a determinados conceitos de guerras tradicionais, mas bastante arcaicos para aquele momento, e que dentro daquele contexto viria a se modificar para todo sempre. É fato que nós tenhamos que entender que o processo histórico que nós chamamos de Primeira Guerra Mundial, ele é um contexto que vai acabar desencadeando vários outros que levarão a grandes acontecimentos durante o século XX. O famoso breve século XX, tão estudado por Eric Hobsbawm, um dos maiores historiadores que eu já tive o prazer de ler. Então é muito importante que entendamos a Primeira Guerra, ou a Primeira Grande Guerra, como um contexto primário para todos os processos que vão ocorrer ao longo do século XX. Contudo, precisamos entender também os processos antecessores à Primeira Guerra Mundial. E vários são os contextos históricos e os fatos históricos que levarão à eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914. Um dos principais fatos, e eu diria que até o mais importante no sentido de influenciar a eclosão da Primeira Guerra Mundial, foram os processos que conhecemos dentro do contexto do imperialismo ou neocolonialismo, um processo muito importante do século XIX, que é basicamente a extensão da Revolução Industrial, já que grande parte das grandes potências industriais europeias não tinham para onde escoar toda a sua produção e também não tinham para onde investir mais tanto dinheiro, o que levou a buscar novos mercados consumidores e também novos mercados fornecedores. Isso vai fazer com que grandes potências como Inglaterra, França e mesmo potências tardias como a Alemanha busquem territórios ao redor do mundo, principalmente na África e na Ásia, para que pudessem estabelecer-se como grandes potências, como detentores daqueles mercados, como eu disse, consumidores e fornecedores. Dentro dessa situação, nós vamos ver o desenrolar de diversas disputas territoriais e de influência entre países como, por exemplo, a Inglaterra e a Alemanha. Nesse caso aqui, nós vemos uma disputa muito interessante dentro desse imperialismo, que é justamente a Inglaterra, a grande potência industrial da primeira Revolução Industrial, e a Alemanha, recém-formada no final do século XIX, para ser mais específico, no ano de 1871, mostrando as garras da sua Revolução Industrial, que vinha dentro do compasso do segundo processo dessa Revolução. Lembrando que o segundo processo de Revolução é justamente quando nós temos a Revolução Industrial, a partir dos meados do século XIX, se disseminando, se espalhando pelo restante da Europa e também na Ásia, em específico o Japão, e na América, em específico os Estados Unidos. No caso das disputas neocoloniais, nós vamos ter essas duas grandes potências disputando territórios. No caso, a Inglaterra, que era detentora de várias terras na África e na Ásia, e a Alemanha, que acabara de se unificar e, obviamente, buscava influência e territórios para poder expandir o seu mercado consumidor e o seu mercado fornecedor. Então, dentro desse contexto das disputas imperialistas, é muito importante que a gente entenda, por exemplo, uma situação que ocorreu entre os anos de 1884 e 1885, que foi a Conferência de Berlim, onde Otto von Bismarck buscava mostrar ao mundo toda a imponência do poder da Alemanha recém-unificada. E dentro dessa conferência ele buscava justamente debater quais seriam os locais de influência e de dominação que a Alemanha teria direito, por exemplo, na África. Então lá na Conferência de Berlim nós vemos, por exemplo,
a divisão do território africano entre essas grandes potências europeias, como por exemplo a Inglaterra e a Alemanha. Dentre essas aí temos ainda a França e a Bélgica, por exemplo. Então o que é importante entendermos aqui, por exemplo, nessa Conferência de Berlim? Que a Alemanha de Otto von Bismarck não se satisfaz com os territórios que são ofertados a ela. Achava que era muito pouco. E com isso nós vamos ter o início de um revanchismo entre a Alemanha e a Inglaterra, esse revanchismo industrial, esse revanchismo imperialista, tornando-se assim um dos principais motivos para transformar a Europa pré-Primeira Guerra em o que nós vamos conhecer como barril de pólvora. E, gente, ainda dentro desse contexto de revanchismos, não podemos deixar de lado o chamado revanchismo francês. A França, que não aceitava a derrota na Guerra Franco-Prussiana, porque principalmente tinha perdido os territórios de Alsácia e Lorena, mantinha entre a sua população uma rixa muito grande com os alemães. E dentro desse processo imperialista, isso vinha se colocando cada vez como pauta por essa disputa ideológica que era mantida entre franceses e alemães. E esse revanchismo francês, ele vai acabar escalonando ainda mais dentro do que nós vamos conhecer como as famosas crises do Marrocos. Inclusive, muitos historiadores acreditam que a Primeira Guerra Mundial poderia ter eclodido no ano de 1911, com a última crise do Marrocos, que justamente nós vamos ver tropas alemãs invadindo territórios no Marrocos que pertenciam à França. Então, dentro desse contexto, é muito importante que a gente entenda que esse barril de pólvora ele estava começando a se formar e com muita força dentro da Europa. E esses revanchismos, eles vão ser essa pólvora que vai estar sendo estocada dentro desse barril juntamente com outros antecedentes, como, por exemplo, o expansionismo russo na região balcânica, que é conhecido também como a questão balcânica ou questão dos Balcãs. Aquela região ela era muito visada por essas grandes potências industriais como a Alemanha e a Inglaterra, mas também era visada pela Rússia, que via naquela região uma forma de expandir a sua influência e, obviamente, lucrar com isso. Dentro desse contexto da crise dos Balcãs, como é conhecido, nós vamos ver, por exemplo, a questão da ferrovia Berlim-Bagdá, que a Alemanha tinha por intenção construir, mas que nunca saiu do papel. Onde a intenção da Alemanha ao construir uma ferrovia que ligaria Berlim a Bagdá, passando pela região dos Balcãs, facilitaria e muito a influência e, obviamente, o escoamento da produção alemã para aquela região. Contudo, a Rússia não queria deixar de influenciar aquela região. Tanto é, por exemplo, que o estopim da guerra é estimulado por um desses processos alimentados pela Rússia, que era o chamado pan-eslavismo. E esse pan-eslavismo, dentro desse contexto de antecedência da Primeira Guerra Mundial, ele vai se encaixar dentro do panorama que nós conheceremos como nacionalismos. Lembre-se que principalmente no final do século XIX na Europa, nós vamos ter o aumento dos movimentos nacionalistas que levarão à unificação da Itália em 1870 e da Alemanha em 1871. Esses movimentos nacionalistas não ficaram exclusivamente nesses dois países. É óbvio que vários outros países pela Europa também tinham esse sentimento alimentado. E isso vai servir também como cenário para que o pan-eslavismo, por exemplo, seja alimentado. Esse pan-eslavismo ele é alimentado principalmente com o que nós vamos conhecer como nacionalismo sérvio. A Sérvia, que tinha a influência muito grande do Império Austro-Húngaro, tinha por intenção acabar com a influência da Áustria-Hungria na região para formar o que nós vamos conhecer como a Grande Sérvia, englobando ali todos os povos sérvios, e isso era alimentado pela Rússia pela ideia do que conheceremos como pan-eslavismo, onde nós vamos ver a Rússia se dizer como a grande protetora dos povos eslavos, dentre eles os povos sérvios. Por isso nós vamos ver a Rússia tendo alianças diretas com os movimentos nacionalistas sérvios, inclusive alimentando movimentos como o Mão Negra, que, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente, será um movimento que dará o passo inicial que levará à Primeira Guerra Mundial. Contudo, ainda precisamos entender alguns outros contextos de antecedência. Gente, ainda dentro desses contextos de antecedência da Primeira Guerra Mundial, precisamos entender o que nós vamos conhecer como a política das alianças, ou política de alianças. As políticas de alianças elas eram muito comuns na Europa no início do século XX, onde nós vamos ter dois blocos antagônicos
e que serão os dois blocos principais que irão à Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ver, primeiramente, a Alemanha, a Itália e a Áustria-Hungria formando a aliança que conheceremos como Tríplice Aliança. Bloco esse que virá reivindicar o início da Primeira Guerra Mundial. Do outro lado, nós vamos ter a formação de um segundo bloco que ficará conhecido como Tríplice Entente, que será encabeçado por Rússia, Inglaterra e França, onde obviamente a intenção tanto da Inglaterra quanto da França eram se proteger de possíveis avanços militares da recém-formada Alemanha. Então o que nós vemos aí são esses países buscando cada vez mais se cercar de situações que pudessem proteger os seus interesses políticos e econômicos. Contudo, nós vamos ver também, paralelamente à formação dessas alianças, o que nós conheceremos como a paz armada. Esses países, ao mesmo tempo que tinham discursos que buscavam expandir os seus mercados, eles também estavam se armando até os dentes, gente. A gente vai ver esse período de paz armada justamente porque esses países, ao mesmo tempo que não se conflitavam, já imaginavam que possivelmente viriam a se conflitar num futuro próximo. Tanto é que nós vamos ver Inglaterra, Alemanha, França, a Rússia investindo em um poderio bélico jamais visto até então. Então, dentro desse período, é muito importante que a gente entenda que esse período das alianças e da paz armada vão também compor os processos que levam à eclosão da guerra no ano de 1914. Em 1914, como eu disse para vocês, o movimento Mão Negra vai ser o pivô para o início dessa guerra. Nós vamos ver essas grandes potências já extremamente tensas uma com as outras, as relações já não conseguiam mais se sustentar. E aí nós vemos, em 1914, um jovem chamado Gavrilo Princip, que fazia parte do grupo separatista sérvio, conhecido como Mão Negra, ele praticará um atentado contra Francisco Ferdinando, o arquiduque Francisco Ferdinando, aquele que era o herdeiro do trono da Áustria-Hungria. Ele é assassinado juntamente com a sua esposa, onde nós vamos ver o assassinato de Francisco Ferdinando justamente entrando para a história como um episódio que serviria como estopim para a Primeira Guerra Mundial, já que a Áustria-Hungria vai em busca da sua vingança. Na verdade, é uma vingança disfarçada por interesses políticos, já que ela queria continuar mandando na região da Sérvia. E um dos principais empecilhos eram justamente esses grupos separatistas. Então a Áustria-Hungria busca a partir daí caçar essas pessoas. Contudo, a Sérvia era aliada da Rússia, o que fez com que de pronto comando aquelas políticas de alianças elas fossem acionadas, onde todos os países que faziam parte dessas alianças seriam acionados em caso de qualquer um deles entrar em guerra. É aí então que nós vemos o estopim da Primeira Guerra Mundial. Só que um fato que é muito importante de se entender é que essa sociedade europeia do final do século XIX e início do século XX ainda vivia o que nós vamos conhecer como Belle Époque ou Belle Époque, onde nós vamos ver um período de extremo desenvolvimento por conta do processo industrial, uma sociedade que vislumbrava a ciência e a tecnologia como ponto auge dessa sociedade. Então esses europeus vão à guerra acreditando que seria mais uma guerra que duraria pouco. Inclusive, muitos soldados foram à guerra acreditando que voltariam para casa para poder bater o rango de Natal, bater o piruzão de Natal com a família. Só que a guerra vai se arrastar durante 4 anos, de uma forma que nunca foi vista ao longo da história da humanidade, quebrando paradigmas que até então eram inimagináveis para os seres humanos. Gente, vamos direto para a nossa revisão de conceitos, que é para não perder e não deixar de entender nada desse assunto que é tão importante para a história da humanidade. Esse primeiro grande conflito mundial, ele vai ocorrer por vários antecedentes, como por exemplo o movimento imperialista que era encabeçado por grandes potências industriais como a Alemanha e a Inglaterra. Nós vamos ter dentro desse processo de antecedência o que nós vamos conhecer como revanchismos, como o revanchismo entre Inglaterra e Alemanha por questões industriais e econômicas. A gente vai ter também o chamado revanchismo francês, que foi estabelecido. Nós vamos ter também o revanchismo francês alimentado pelos franceses desde o final da Guerra Franco-Prussiana. Temos a questão da ferrovia Berlim-Bagdá, a questão do Marrocos, onde nós vamos ter também a questão dos nacionalismos exacerbados que já eram muito alimentados nessa Europa do início do século XX. Importante também é lembrar que nós vamos ter, dentro desse período de antecedência à Primeira Guerra Mundial, as chamadas políticas de aliança.
com a formação da Tríplice Aliança por Alemanha, Áustria, Hungria e Itália, e a Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, pela França e pela Rússia, onde nós vamos ter esses países, a partir da formação dessas alianças, se armando até os dentes. Com isso nós vamos conhecer como o período da paz armada, onde esses países vão investir em seu poderio bélico de uma forma tremenda e jamais vista até então na humanidade. Ainda temos que lembrar que o pretexto, ou o que nós conhecemos como estopim da Primeira Guerra Mundial, é a partir do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que era herdeiro do trono da Áustria-Hungria, e a partir daí nós vemos a Hungria buscar a sua vingança contra os sérvios, e a partir de então aciona-se as políticas de aliança e, consequentemente, eclode a Primeira Guerra Mundial em 1914. E, gente, como prática, vamos resolver uma questão para que a gente possa entender um pouquinho de como esses conceitos, de como esses fatos históricos, eles podem ser trabalhados em situações, problemas, em questões. E nesse caso eu trouxe para vocês uma questão que ela é acompanhada de um texto base, e obviamente toda questão que tem um texto base ele é importante para nos dar o norte da questão. Então vamos ver o que esse texto base diz para nós. Se tomarmos como referência a história econômica mundial, veremos que o fenômeno da globalização é recente, não ultrapassando 5 séculos de existência. Lembrando, gente, que essa globalização vai ter sua origem com a expansão marítima europeia no século XV. Amadurece com a Revolução Industrial e as políticas imperialistas e colonialistas do século XIX. E se consolida com a globalização neoliberal do século XX. Cada etapa apresenta seus contornos ideológicos e seus significados históricos. Então percebam que nós vamos ter nesse texto base uma referência ao desenvolvimento econômico mundial. E lembrem-se, uma guerra ela sempre terá seus motivos econômicos. E nesse caso aqui o texto nos remete às políticas neocoloniais do século XIX. Então, obviamente, nós podemos entender aqui que um desses contextos pode fazer referência ao conteúdo que nós estamos trabalhando, que é a Primeira Guerra Mundial. Mas vamos ver o que é o enunciado, o que o comando dessa questão ele traz para nós. As políticas imperialistas e colonialistas do século XIX, como eu disse para vocês, provocaram desdobramentos nas sociedades mundiais. A exemplo. Gente, o enunciado ele especifica qual é o contexto que ele quer. Nesse caso aqui, ele fala do contexto de quê? Das políticas imperialistas e colonialistas do século XIX. Então vamos lá para as alternativas dessa questão. Letra A. Do processo civilizatório imposto às sociedades africanas que evoluíram do estado da barbárie para o estado de civilização sob a influência da cultura branca ocidental hebraico-cristã. Gente, não é isso que nós vamos ver dentro do processo colonizatório do imperialismo no século XIX. Ao contrário, nós vemos justamente uma subjugação das populações e sociedades africanas aos interesses imperialistas. Então, obviamente, não é a letra A. Letra B. Da universalização dos princípios da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, ao garantir a aplicação dos princípios básicos da Revolução Francesa nas áreas coloniais. Gente, nós não vamos ver isso ocorrer. O que nós vamos ver é justamente, como eu disse para vocês, uma imposição desse imperialismo. Letra C. Da insatisfação da Alemanha com a partilha da África, tensionando as relações internacionais e contribuindo para o crescimento da corrida armamentista que contribuíram para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Gente, aqui tudo indica, a letra C é a resposta correta. Por quê? Porque nós vamos ver a insatisfação da Alemanha por conta justamente dela não ter visto, dentro do contexto da Conferência de Berlim, vantagens territoriais conquistadas, e com isso nós vemos um acirramento ainda maior das tensões que existiam na Europa naquele momento. Lembre-se, por exemplo, que as questões do Marrocos, elas foram tensionadas justamente porque a Alemanha não aceitava os territórios que ela havia recebido na África. E isso vai ser um dos motivos, juntamente com todos os outros que nós vimos como antecedentes da Primeira Guerra Mundial, para que ela ecloda. Mas vamos só confirmar as outras alternativas. Letra D. Das lutas pela libertação nacional nas colônias afroasiáticas com apoio da Alemanha nazista, objetivando o enfraquecimento político e econômico da Inglaterra e da França. Gente, estamos falando do contexto do século XIX, imperialismo. O nazismo ele nem sequer existia ainda. Nós vamos ver o movimento fascista, a onda fascista começar a ganhar força principalmente na década de 1930, beleza? Bem depois da Primeira Guerra Mundial. Então letra D também não. Letra E.
da política de isolamento dos Estados Unidos, que se isentou das disputas por mercado e da conquista por áreas de dominação imperialista, voltando-se para o desenvolvimento interno após a Guerra de Secessão. Ao contrário do que nós vemos após a Guerra de Secessão, né, a gente vê justamente os Estados Unidos ele começando a expandir principalmente na América e principalmente no contexto da economia mundial. Então, obviamente, também não é a letra E. O que tudo indica, obviamente, a alternativa correta seria a letra C. E todo esse processo da guerra e as suas consequências nós vamos ver na nossa próxima aula. Agradeço de coração você ter ficado até aqui. Se ficou alguma dúvida, me procura nas redes sociais. Deixa a sua dúvida que sempre vou estar tirando ela para você. Valeu, galerinha. Grande beijo e o Enem é nosso.